Fala, terceiro, tudo bem? Bom, a gente viu população no nível geral, né, no nível mundial. Agora a gente vai ver a população do nosso nível, né, no nível da população brasileira. Gosto dessa aula porque ela é polêmica, né? Já começo dizendo que o Brasil ele é um país miscigenado, ou seja, uma população miscigenada. Então, o que que significa isso? É uma população que veio da mistura de três etnias: indígena, africana e os imigrantes europeus e asiáticos, sobretudo os portugueses que foram que colonizaram, perdão, o nosso território. Então, branco no Brasil não existe, né? Se você é brasileiro, você não é branco. Você é no mínimo, no máximo, vamos dizer assim, clarinho, porque você é a mistura de índio com africano. Então, a gente puxa a nossa árvore genealógica, né? Em algum momento a gente vai ter uma mistura indígena ou uma mistura africana. Então, branco é o branco europeu, que é completamente diferente do branco brasileiro, né? Então, o Brasil é uma sociedade, né? Possui uma população fruto dessa miscigenação dessas três etnias. Essas nomenclaturas eu não gosto muito de usar, mas só para vocês terem noção do que significa, porque essas palavras elas são palavras muito pejorativas se a gente pega o significado das palavras, né? Mas, enfim, eu coloquei só para vocês saberem o que significa, porque ainda assim existem muitos é, materiais, artigos, livros que usam essas nomenclaturas. Então, no Brasil, a gente tem os chamados mulatos, né? Que é o europeu ou o branco com o africano, o preto, o caboclo ou mameluco, que é a mistura do europeu com o índio, e o cafuso, né? Que é a mistura do africano com o índio. Particularmente, né? Eu acho que é aquele famoso ditado: passou de branco, preto é. Então, ou você é branco ou você é preto. E aí a gente precisa entender que a gente tem tonalidades de brancos diferentes e a gente tem tonalidades de preto diferentes. Não tem essa de, eu sou moreninho, eu sou cafuso, eu sou. Né? E vamos combinar que essas nomenclaturas, acho que hoje em dia nem se usam mais. Né? Pelo menos no meu ciclo de vivência, eu não escuto mais uma pessoa usando esses termos. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu escutava muito pessoas falando que era mulato, que era cafuso, caboclo e por aí vai. Bom, dos europeus, né, que vieram para o nosso território, a gente tem uma grande parcela de portugueses, sem sombra de dúvidas, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Mas, pós essa colonização, com a proibição da entrada de escravos aqui no nosso território, com a Europa passando por uma primeira, uma segunda guerra, diversos imigrantes europeus começaram a vir para o nosso território. Que imigrantes foram esses? Os italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses e asiáticos. Wallace, mas japonês não é asiático, não? Sim, obviamente. Mas é porque os japoneses vieram em um número muito maior do que os outros asiáticos. Então, por isso que os japoneses estão em destaque aqui. Não é à toa que São Paulo, por exemplo, tem o famoso bairro da Liberdade, que é um bairro totalmente japonês. E assim, foi o estado do Brasil que mais recebeu japoneses no território brasileiro. Então a gente tem aqui algumas imagens dessa representação, a famosa Oktoberfest, que esse ano não vai ter, saudades, né? Famílias italianas do sul do Brasil, festa da uva na Itália. Então, isso é uma característica também que a maioria dos europeus que vieram para o território brasileiro, eles se fixaram no sul do Brasil. Não é à toa que o sul do Brasil hoje é a região mais branca que a gente tem, por conta disso, né? Por conta dessa migração europeia no passado, e a gente tem bairros poloneses, bairros ucranianos, bairros alemães. A Oktoberfest, por exemplo, acontece na cidade de Blumenau, que é considerada uma pequena vila germânica no Brasil. Arquitetura totalmente, não totalmente, mas em sua grande parte uma arquitetura alemã, né? Então, a gente tem uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande semelhança, né, entre
um pedaço de Blumenau com algumas partes da Alemanha por conta aí dessa sua arquitetura. Bom, esse quadro aqui vocês já devem ter visto ele em literatura, né? Um famoso quadro de Tarsila Amaral, Os Operários, que mostra essa miscigenação do povo brasileiro, né? Quando a gente pega países como França, países como Alemanha, a gente tem um padrão da população, né? Bolívia, Chile, existe um padrão da população, né? O Brasil é o país que não consegue ter um padrão populacional por conta disso aqui, por conta dessa miscigenação. Então, qualquer um pode ser brasileiro, né? A gente tem uma diversidade muito grande no nosso território. A gente tem pessoas descendentes asiáticos, nós temos pessoas descendentes europeus, descendentes africanos, descendentes indígenas. Então, é muito difícil a gente ter o que a gente chama de padrão brasileiro, diferente do padrão alemão, diferente do padrão boliviano, diferente do padrão peruano, né? Diferente do padrão japonês, chinês, né? Que minimamente eles têm traços que se parecem. Bom, como é que foi esse histórico das migrações do Brasil que eu falei que ocorreu? Ele foi dividido em 3 períodos. O primeiro período, né, com os portugueses, obviamente, mas também haviam holandeses, franceses, ingleses e os africanos na condição de escravos. Esses países vieram em pequena proporção comparado com os portugueses que foram em grande proporção, tá? Tanto que a gente tem ainda a Guiana Francesa, que ainda é um território da França. Ah, não é no Brasil, mas está muito próximo do Brasil, né? Faz fronteira com o Brasil. Então a França também tentou dominar uma parte do Brasil. Holandeses, a gente tem Suriname, né? Que foi um território que no passado foi ocupado pela Holanda, que também faz divisão com o Brasil. Os ingleses, que tentaram colonizar o Brasil, mas não conseguiram. E os africanos, né, como a gente sabe, que foi a população que infelizmente foi escravizada no nosso território. Não só no nosso território, mas em outras partes do mundo. O segundo período, com a Lei Eusébio de Queiroz, proibia a entrada de escravos no Brasil. Então houve uma grande entrada de imigrantes europeus para substituir o trabalho escravo nas lavouras de café. É válido lembrar que os europeus, né, imigrantes, não foram escravizados. Eles vieram para as lavouras de café para ser trabalhadores livres, diferente da população preta, que era uma população escravizada. Terceiro período, maior entrada de imigrantes, graças às medidas governamentais que aboliu a escravidão no Brasil. E a gente teve também a lei do embranquecimento, né? Essas medidas governamentais. Existiu um período no Brasil, no período de Getúlio Vargas quis embranquecer a população brasileira. Sim, embranquecer a população, né? Porque achava que a Europa era um continente rico, branco, então se o Brasil fosse branco, seria rico também. Então, Getúlio Vargas incentivou a entrada de diversos imigrantes europeus no território brasileiro a fim de embranquiçar a nossa população. E o quarto período, com a queda do fluxo migratório, período marcado pelo deslocamento expressivo de brasileiros para outros países, né? Então hoje inverteu, né? Hoje a gente quase não tem imigrantes vindo para o território brasileiro, a não ser há pouco tempo atrás com a questão da Venezuela, que deu uma mudada, né? Mas porque o país passa por um período de crise muito grande, muito intenso. Mas hoje as pessoas, no geral, não vêm para o Brasil, elas saem do Brasil. É muito comum a gente conhecer pessoas, fulano está morando na Europa, fulano foi para os Estados Unidos, principalmente a Europa, né? Portugal, nossa, Portugal tem mais brasileiro do que português. É incrível, né? Então a gente tem uma saída da população brasileira para outros países do mundo em grande quantidade. É impressionante, gente. Todos os países que eu já visitei, eu sempre achei um brasileiro. É impressionante. O brasileiro parece uma bactéria que se espalha pelo mundo. Bom, movimentos migratórios. Primeiro, o que é a migração? Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas se falou, vamos relembrar, e se não falou, vamos aprender. Migrações são deslocamentos de pessoas de um lugar para o outro com fixação de residência. Não só fixação de residência, tá? A gente está falando aqui
essas migrações entre países. Mas a migração é o deslocamento de uma pessoa de um local para o outro, tá? Então, pode parar aqui. Bom, eu botei igual essa fixação de residência porque nós estamos falando de países diferentes. Porque, por exemplo, você fazer turismo não é migração, né? Você está ali se deslocando, mas você está turistando. Quando você tem uma fixação dessa residência, aí sim você está migrando para aquele país. Existem dois tipos mais comuns de migração. A migração interregional, ou seja, entre regiões diferentes, tá? E aí ele dá o exemplo. Uma pessoa que mora em Santa Catarina, que é a região sul do Brasil, muda-se para Sergipe, que é a região nordeste. Então aqui a gente tem uma migração interregional, de uma pessoa que saiu de uma região e foi para outra região. E a migração intrarregional, que é a migração que acontece dentro da mesma região. Por exemplo, uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, região sul, mudou-se para o Paraná, que também é região sul. Então aqui aconteceu uma migração intrarregional. No Brasil aconteceu muita migração interregional, principalmente dos nordestinos, tá, gente? A gente teve milhares de nordestinos que vieram para a região sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Não é à toa que a gente tem a famosa Feira de Tradições Nordestinas no Rio de Janeiro, também conhecida popularmente como a Feira dos Paraíbas. Eu não gosto de usar esse nome porque Nordeste não é só Paraíba, né? Imigração e emigração. Qual é a diferença do emigrante para o imigrante? Bom, imigrante é a entrada de pessoas em uma região ou país que não seja a sua de origem. Ou seja, eu brasileiro vou para os Estados Unidos morar, eu sou um imigrante, porque eu estou entrando em um país que não é o meu de origem, porque como eu sou brasileiro, o meu país de origem é o Brasil. Emigrante é a saída da pessoa de uma região ou país de origem para outro. Então, pegando ainda aquele mesmo exemplo, né, eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos. Então, para os estadunidenses, eu sou um imigrante, porque eu estou em um país que não é o meu. Mas, para os brasileiros, eu sou um emigrante, porque eu estou saindo do meu país. Então, ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser emigrante ou imigrante. Tudo vai depender do ponto de vista do país onde ela se encontra, tá? E para terminar, as migrações, o que a gente chama de movimento pendular. Movimento pendular é o deslocamento populacional diário que ocorre dentro de uma mesma região sem a intenção de mudança definitiva de residência. Mas, preste atenção, ela é entre uma mesma região, porém, entre cidades diferentes, tá? Eu botei aqui, por exemplo, o exemplo de Curitiba. Por que Curitiba? Porque Rio de Janeiro, estado e capital é o mesmo nome, então resolvi colocar um nome diferente para vocês. Em Curitiba, temos um movimento pendular realizado por pessoas que residem nas cidades metropolitanas, como São José dos Pinhais, Colombos, Piraquara, Araucária, conhecida como cidade dormitório. Porém, vem para Curitiba diariamente, pois é Curitiba que exerce, pois é em Curitiba que exercem, tá certo. Pois é em Curitiba que exercem as pessoas, né, suas atividades como trabalho e estudo. Então, o que acontece? A migração pendular, ela acontece, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, Colombos, Piraquara e por aí vai. Então, uma cidade para outra cidade, que Curitiba, que é a capital. Então, a gente tem a região metropolitana de Curitiba, ou seja, a grande Curitiba, aonde uma pessoa sai de uma cidade e vai para outra cidade. Porém, por que é chamado de pêndulo? O pêndulo é isso aqui, ó, vai e vem, vai e vem. Então, a pessoa, por exemplo, sai de São José dos Pinhais para trabalho ou para estudo e vai para Curitiba. No final do dia, ela retorna para São José dos Pinhais. É algo que acontece muito em Nova Iguaçu, né? A gente tem diversos iguaçuanos que saem da sua cidade, vão para a cidade do Rio de Janeiro, trabalham, estudam e no final do dia retornam. Ou o fluxo contrário, eu moro num bairro que já é considerado a cidade do Rio de Janeiro. Então eu saio da cidade do Rio de Janeiro, vou para Nova Iguaçu, trabalho e no final do dia retorno para a cidade do Rio de Janeiro. Então isso que é o movimento pendular.
esse movimento de vai e volta